A julgar por essa mesa que você está vendo aqui, nem parece que é vida e saúde, né? Mas aguenta aí, porque o assunto de hoje é muito interessante. Eu tenho certeza que você já ficou em dúvida se, ai não, tô cheio, não, tô satisfeito, tô bem, tô pleno. E aí, você já fez essa pergunta para você, especialmente naqueles dias em que a ansiedade parece que está lá em cima? Quando nos alimentamos, o parâmetro para finalizar a refeição é a nossa saciedade. E assim, quando a gente fica cheio, a gente para de comer. Já parou para pensar nisso? Mas eu quero saber se você consegue reconhecer os diferentes tipos de sensações após uma refeição. Um exemplo, sabe, tem aquela sensação de estufamento, de inchaço, que até dá um mal-estar. Ou então aquela sensação gostosa de depois de uma refeição em que você comeu o suficiente e ficou satisfeito e ao mesmo tempo leve. Já aconteceu por aí? É interessante, né? É interessante alguns alimentos que nos proporcionam a sensação negativa, geralmente não dão saciedade e depois de pouco tempo já aparece novamente aquela necessidade de se alimentar. Bom, existem muitos malefícios em uma alimentação desregrada e hoje a gente conversa com a nutricionista Amanda Machado para tentar entender a diferença entre se sentir cheio ou estufado e se sentir satisfeito. E eu quero a sua participação. Então anota já aí o nosso contato de WhatsApp. Se você já tem, você pode participar a hora que quiser. Se não tem, use o QR Code aqui na sua tela ou então anota aí, ó. Nosso contato é 12 98266 0004. Doutora Amanda Machado, bem-vinda ao Vida e Saúde. Prazer te receber aqui novamente. Muito bom. E você vai falar de um assunto que vai mexer com as estruturas de muita gente, especialmente na TPM, especialmente quando a gente está para enfrentar uma viagem, uma mudança muito grande, um momento de despedida. Parece que a nossa fome fica uma fome seletiva. A gente quer besteira, bobeira. Vira uma fome emocional, uma fome que não é da fisiologia, é uma fome de sensações. Então acaba que acontece alguns estragos no meio da rotina e da alimentação. Me conta o seguinte, tem diferença entre estar cheio e estar satisfeito, além da diferença da etiqueta, claro, né? Totalmente. O satisfeito é você colocar os alimentos dentro da sua quantidade gástrica. Você também está consumindo os alimentos que regulam o seu corpo, o seu intestino, todo o contexto comum da rotina do dia a dia. O se sentir cheio, ele problematiza ali o mecanismo de digestão, quando você acaba colocando mais gorduras e carboidratos dentro da sua refeição, da sua rotina, em maiores quantidades também, quando a condição acaba sendo emocional, no momento de festividade, enfim, a gente acaba extrapolando um pouco, né? Eu percebo o seguinte, quando a gente faz aquele famoso junta-panelas, em que você combina aí com seus amigos do trabalho, com seus vizinhos, você traz isso, você traz aquilo outro, quando a gente vê, junta aquela mesa, um banquetão, e você quer provar de tudo. Ou então, quando você vai num restaurante por quilo, ou self-service ali, e aí você vê tudo que está ali na bancada e quer provar de tudo. A gente tem um termômetro aqui, doutora Amanda. Eu vou fazer o seguinte, faz de conta que eu estou num desses buffets da vida, ou um desses junta-panelas, e eu vou escolher algumas coisas. Eu sempre começo com uma saladinha. Vamos ver se o meu termômetro aí vai para saciedade ou vai para... Eu vou comer brócolis, eu vou comer tomate. Eu sempre penso numa proteininha, um tofuzinho, aqui, ó. Legal. Mas aí eu venho para a mesinha aqui de salgados também e tem coxinha de palmito. Eu vou fazendo uma salada. Olha o termômetro da doutora Amanda, como é que tá ficando? Pastel de milho. Não resisto uma batata frita. Vem pra cá. Isso aqui tá representando meu estômago, gente. E eu ainda tô só na parte dos salgados. Eu preciso de uma coisa mais substanciosa. Vou comer Nossa, que salada, gente. Se nosso estômago fosse transparente, talvez a gente ia fazer escolhas diferentes.
eu não cheguei nem no segundo buffet ainda, doutora Amanda, mas eu já estou me sentindo cheia. Empanturrada, né? Eu estou sentindo que minha barriga está durinha e não cabe mais, eu preciso abrir o botão da minha calça. Já aconteceu aí? Já aconteceu comigo, de estar sentada e falar, não, eu preciso abrir o botão que eu ainda eu quero chegar naquela outra mesa ainda. E eu percebi que o seu termômetro aí, da saciedade, do satisfeito, tá menos e o do cheio tá mais, que foi as suas escolhas, foram mais para deixar empanturrado mesmo. Esse momento, quando você está colocando esse tipo de alimento, acaba deixando a gente com uma sensação de empachamento, cheia, começa a secretar bastante, o nosso fígado ali começa a produzir muitas bile, começa a tentar emulsificar aquela quantidade de gordura que está em excesso. Tem pessoas até que tem refluxo, que chega até voltar aquela sensação do alimento, né? Quando está muito cheio o estômago. Então, é uma condição de escolhas não muito boas essa daí não, viu, Teru? Eu comecei bem, vocês perceberam que eu comecei bem, né? Que eu fui na saladinha, eu fui no tofu. Agora é o seguinte, a gente vai fazer agora uma segunda... Eu vou tirar algumas coisas aqui desse estômago transparente. E eu acho que talvez se a gente pudesse ver mesmo tudo que a gente coloca aqui dentro, talvez a gente não fosse tão assim... Abusado, essa é a palavra, Flávia. Abusado com o nosso estômago, doutora. E uma outra coisa também que é interessante saber é que o nosso estômago vazio tem em torno de 50 ml. E quando a gente começa a comer, ele começa a crescer e pode crescer até 4 litros. Esse momento dos 4 litros, você vai sentir super cheio, super cheio. Então, não é essa sensação ideal para o nosso organismo. Nosso organismo tem que se sentir satisfeito com o conteúdo gástrico adequado, né, na proporção adequada ali da refeição que você está fazendo. Para um adulto, hoje em dia, é em torno de 300 a 450 gramas para uma refeição, para um almoço e um jantar. Para uma criança, em torno de 150 a 200 gramas por refeição, almoço e jantar também. Porque o conteúdo gástrico, ele é elástico, ele vai crescendo, ele vai se abrindo. E você falou de peso aí, mas se eu falar de volume, por exemplo, porque... existem coisas que são mais... Uma sopa, por exemplo, né? Que daí a gente tem o líquido, tem os legumes ali. Ela tem uma capacidade de volume também maior. Tem. E também é um tipo de alimento que ele escoa já para o intestino. Mais rápido. Mais rapidez. Então, acaba que não tem tanto problema se fosse uma sopa. Porque a quantidade de capacidade de litros, ela é fluida. A capacidade por peso, ela tem que fazer a digestão ali. Daí começa a secretar enzimas, começa a fazer um trabalho de digestão por fibras. Quanto a sopa, ela está mais fluida, ela acaba passando mais rápido para o intestino e não dando tanto trabalho de empachamento quanto aos alimentos mais fibrosos e gordurosos. Agora, vamos voltar à história do termômetro aqui, vamos conversar sobre por que alguns alimentos dão uma sensação de saciedade e outros não. Porque, por exemplo, quando a gente está ansioso e tende e vai enfrentar realmente uma mudança muito grande na vida, ou está esperando algo muito diferente, né? A gente tem vontade de comer esse tipo de comida aqui, é uma pizza, é um salgadinho, é uma sobremesa, é algo que realmente parece que é tudo que a gente precisa, mas que não vai garantir a saciedade, vai dar aquela sensação de cheio e daqui a pouquinho eu tenho vontade de comer mais um brigadeiro. Aí eu como e falo assim, mas não era bem isso que eu queria, acho que tô precisando beber alguma coisa. Aí são os estímulos, né? Os açúcares, eles vão fazendo com que o nosso corpo produza mais enzimas e com isso vai abrindo também mais a fibra muscular do estômago e vai aumentando a sensação de preciso de mais alguma coisa. E aí acaba que uma banana split dessa, que já deve ter um peso em torno de 400 gramas, que já encheria ali o conteúdo gástrico, acaba abrindo mais espaço, colocando mais outros alimentos não tão adequados pela questão da vontade. Aí é uma questão de fome emocional, não é uma fome fisiológica. Agora, se eu aprendo a escolher os alimentos que dão saciedade, eu acabo driblando a vontade de comer a porcaria, a bobeira que todo mundo tem? Como é que funciona isso quimicamente, fisiologicamente? Na maioria das vezes, sim. Só que eu tenho que pensar no emocional também, doutora. Claro, a gente tem que se respeitar. Você está com vontade de um brigadeiro, por exemplo, feito com leite condensado, na condição que a gente já conhece? No normal, no tradicional. Normal. O ideal é fazer o brigadeiro e comer ali o brigadeiro. Claro que não é para comer a panela de brigadeiro. A gente tem que ter os limites. Aí é que é o problema. Mas pode, deve, porque a alimentação, ela não é só o padrão do que é o certo, do que é o errado.
também aquela condição afetiva. Tem uma comida que a sua avó fazia, que a sua mãe faz, algo assim, que te... É um acolhimento, preenche emocionalmente, dá um quentinho no coração. Então, é algo que deve ser respeitado, mas sempre nas quantidades. Nunca extrapolar para não causar problemas fisiológicos. Nem todo mundo pode comer alguns certos tipos de alimento e tem vontade. E acaba excedendo aí em alguma condição que acaba sabendo que não é bom. Agora, se eu como alimentos que vão inverter esse termômetro aí, como você já começou a mostrar, de repente, se eu tenho um café da manhã regular, assim, sempre como bem, como frutas, como cereais de manhã, como pão, como integrais, no almoço, como salada, como cereais novamente, como os feijões. Então, eu tenho isso e aí eu ainda sinto com aquela ansiedade mais elevada naquele dia e vou comer uma sobremesa, mesmo que seja saudável. O meu termômetro de saciedade, ele vai acabar funcionando legal? Funciona. Porque daí eu não tô só saciando a minha fome com isso aqui. Eu tô, de repente, complementando. É diferente. Totalmente diferente, porque aí tem um equilíbrio, né? Você colocando 80%, 90% de alimentos que saciam e aquele 10%, aqueles 20% que não sejam tão adequados, mas é algo que lhe preenche emocionalmente, que faz parte da sua rotina, tá tudo bem, não vai acabar com a fisiologia e o metabolismo da pessoa. E aí é interessante que, ao invés da gente sentir aquela sensação de empanturramento, de nossa, não cabe mais nada, eu vou estar satisfeito, vou estar lá com esse termômetro realmente assim, nossa, cara, comi bem, hoje foi um almoço legal, foi gostoso, foi um lanche legal, mas sem estar passando mal depois, pesado, sonolento, porque isso tem consequências além dessa sensação de empachamento, né? Tem. Até comentou essa história da questão de sonolência, sim, fato. A gente fica com cansaço periférico, porque tem que ser concentrado na região gástrica e intestinal esse processo de metabolizar ali do alimento, né, de fazer a digestão. Então requer muito trabalho para o nosso organismo entrar nesse processo de digestão. E aí estou imaginando que trabalhar vai ficar difícil, estudar vai ficar difícil, concentrar vai ficar difícil, porque a energia está concentrada em resolver a digestão e não em liberar... Cognição, entendimento, atenção, foco. Nem todo mundo que está tão cheio vai conseguir fazer as atividades da rotina do dia a dia fluido. Então, é um momento que seria interessante uma vez na semana, uma refeição entre família, entre amigos. Aí pode entrar nessa condição dos alimentos que lhe deixam cheio, que lhe causam cheio, né? Agora, não tão positivos. Vamos falar desses alimentos que mais causam saciedade, doutora? Porque a gente precisa entender que, às vezes, a gente vai ter que... Às vezes, não, a gente precisa colocar esses que causam saciedade, que dão esse ganho da saciedade, para que a gente não coloque toda a expectativa nesse que pode ser só um plus e não o básico, né? Isso. Banana, por exemplo, aveia... Todos os alimentos que estão dispostos aqui, você pode ver que a origem é da horta, né? Até mesmo a própria pipoca aqui estourada. Esses alimentos, ele tem uma composição química adequada para regular o nosso organismo na rotina, no dia a dia. Eles não tais nutrientes, micronutrientes, macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e lipídios, na concentração, na condição adequada. Por exemplo, o abacaxi, ele é fibroso, aquela fibrinha... ele vai dar uma saciedade, além do suco do abacaxi, que é rico em vitamina C e outros nutrientes, que vão causar mais benefícios. Porque ele tem uma composição química maior, mais efetiva na refeição, mais completa numa refeição. Quando a gente fala em outros tipos de alimento, você vai observar que a questão de composição química é mais levada por macronutriente. Aqui já tem muito micronutriente, tem bastante fibras solúveis e insolúveis. Tem macronutriente, que é a proteína, carboidrato, lipídio, como eu já falei. Enfim, aqui é uma diversidade rica. E mesmo assim dá para ser divertida. Uma pipoca, por exemplo. Tudo aqui dá para fazer divertimento. Dá para fazer uma gelatina de manga, de morango, de abacaxi. Guacamole, né, com abacate que a gente tem aqui. Dá para fazer docinhos. A gente já fez várias receitinhas aqui com chia, pudim de chia. Os legumes também podem ser chips, né? Então, vai muito do jeito que a gente prepara o alimento também para que ele fique disponível de maneira mais interessante. Porque se eu pegar uma abobrinha aqui, ó, desculpa, vai ser difícil competir, doutora, com um cupcake. Com certeza. Agora, eu posso fazer um cupcake de abobrinha, como a gente já ensinou aqui.
Pode e deve ficar super bom. Eu quero experimentar essa receita, vou procurar. Quero saber o seguinte, você falou que o nosso estômago tem cerca de 50 ml vazio. Doutora, eu imaginei que fosse um estômago de um bebê, 50 ml, mas que pode chegar a 4 litros. Por expansão. E esse estômago é como um elástico, porque um elástico, se eu estico muito, ele vai perdendo a capacidade de ir e vir, ele vai ficando só desse tamanho e seja um elástico velho, uma calça velha, um maiô velho, sabe? Quando você estica, ele não volta mais. Ele pode fazer isso? O estômago também fica grandão? Não de fato, não cientificamente falando nessa condição, porque cada corpo é um corpo. O estômago é um músculo, tem fibras e volta. Contração acontece. Mas se eu tô acostumado a sempre ficar cheio e não satisfeito, porque daí eu acabo assim, isso aqui virou meu meio de vida, meu modo de vida. É capaz porque pode haver a distensão ali dessas fibras e ficar já preparado para receber esse tipo de alimento. E aí, quando eu como algo que de repente não vai ter todo esse trabalho digestivo, eu posso de repente sentir falta de ficar cheio ou não? Pode também. Porque daí eu vou comer isso aqui e vou falar, cara, mas parece que eu não comi nada. Pode, isso é muito comum até na prática clínica, tá? A pessoa que procura um hábito saudável e tenta mudar essa condição para essa, vai sentir fome nas primeiras semanas com o plano alimentar. Com o passar do tempo, vai observar que não tem tanta fome. É um ajuste que o corpo precisava fazer. E uma coisa muito engraçada, quando a pessoa vai comer uma pizza, um lanche, algo que tinha costume, passa mal. Ou seja, o seu corpo estava acostumado àquilo que era ruim, porque ele teve que se adaptar para sobreviver, doutora. É um negócio interessante. O nosso corpo é preparado para isso. Muito bem, olha, quero saber o seguinte, que outros benefícios a gente pode obter ao comer esses alimentos que causam saciedade, que causam essa satisfação, doutora? Que causam Porque saciedade. isso aqui, olha, a gente come, a gente tem talvez o benefício do aconchego, né, do açúcar, o prazer imediato, né, mas quando a gente come isso aqui, a gente tem outros benefícios, além dessa saciedade, dessa satisfação do alimento. Fato. Esses aqui vai nutrir o corpo, colocar nutrientes bons para o nosso corpo e regular também o nosso corpo. Além de criar novas outras condições de reflora intestinal, porque temos aqui prebióticos, que são alimentos do probiótico, para fazer nosso trânsito intestinal funcionar melhor, entre vários inúmeros benefícios. Acaba contribuindo para o emagrecimento. Emagrecimento é consequência do metabolismo bem cuidado. Então, acho que isso é... Inclusive dessa microbiota que você acabou de falar Fato. Aí. O emagrecimento é o que acontece num processo de ajuste alimentar quando ele é muito bem cuidado. Eu até falo isso em consulta, mas é verdade. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo Deus. Isso aqui é de Deus. Isso aqui vem da terra. Isso aqui foi feito para o nosso organismo. Essa condição aí foi criada bem depois pelo homem. Então, já é um outro processo. É um alimento ultra, mega, alguns poucos processados, que não causa tantos benefícios assim para o nosso organismo em si. Porque nosso corpo não foi programado para aquele tipo de alimento. Nosso corpo é programado para esse tipo de alimento. Que interessante, né? Então, eu acho que talvez a gente precisa perguntar para a doutora Amanda, ela que está lidando com pessoas em transformação o tempo inteiro, como é que a gente consegue identificar uma fome de verdade sem confundir com gula ou ansiedade, doutora? Porque às vezes essa vontade ela vem de maneira avassaladora e eu preciso aprender a identificar. Porque se eu identifico, eu consigo dizer não. Eu consigo dosar essa quantidade aqui e não cair, chutar, enfiar o pé na jaca, como dizem por aí, né? Como é que eu consigo aprender a identificar? Tem truque, tem dica, tem... Vamos às... Fisiologicamente falando, tudo o nosso corpo causa sensações. Você está com fome, o estômago vai apresentar ali o processo de roncar, você vai sentir o estômago precisando, solicitando o alimento, que já é necessário, já é do comum. Ninguém vai ao banheiro sem sentir a necessidade de ir. A alimentação é uma necessidade fisiológica também. Claro que na rotina hoje a gente tem tantas facilidades, a gente acaba comendo e beliscando durante a rotina, o dia a dia, qualquer coisa em qualquer lugar, né? As facilidades hoje são inúmeras. Mas a sensação fisiológica, ela já é apresentada pra gente em sensações mesmo, você sente. Não tá aqui, eu tô com vontade. Estou com vontade, vem da cabeça, vem da vontade.
emocional. O relógio acaba ajudando a gente também a organizar essa rotina alimentar, né, doutora? Porque às vezes, se a gente sente uma fome muito fora do normal, a gente pode analisar a refeição anterior, analisar também o que está acontecendo para identificar, não, cara, eu comi, não é fome, é só vontade de comer e posso beber uma água e tentar segurar mais um pouco. Ou a gente precisa obedecer esses impulsos? O que você acha? Os impulsos acho que não devem ser muito bem não são confiáveis. Mas as sensações fisiológicas, sim. É o momento onde a gente vai sentir o nosso corpo solicitando o alimento e aí é o momento que você vai fazer a sua refeição de acordo com o seu horário, com a sua rotina, com o seu dia a dia, que deve ser respeitado também. Momento de trabalho, escola, estudos, enfim, deve ser bem organizado isso para ser fluido, para você conseguir fazer o seu processo de alimentação saudável. Quando não tem essa rotina, a gente se perde um pouco, acaba encontrando o primeiro lugar ali, comprando alguma coisa que não tem vai ser. Com certeza não vai ser uma banca da feira que você vai parar, nem no hortifruti do supermercado. Então tem que ter organização de rotina sim, para você poder não ser sabotado pelos seus impulsos ansiosos por aí. Eu quero agradecer aqui a doutora Amanda, mais uma vez, ela brilhantou nessa conversa, ela ensinou pra gente, ela não vai embora do programa ainda não, ela vai voltar para a receita de hoje que está maravilhosa, mas enquanto a gente faz um intervalo rápido e Tânia Santos se posiciona aqui para o nosso treininho de hoje, corre lá no Instagram Nutriamanda Machado, @NutriAmandaMachado, e você vai ter um conteúdo bacana para aproveitar por lá. Então você já sabe, né? Vai ter intervalo, na volta tem Tânia Santos por aqui com mais um treino no seu ritmo para você aí de casa. E a receita é o feijão rico, claro, você vai ver aí que delícia essa receitinha. Volto já.